A paz do Senhor, povo lindo de Jesus, povo amado e querido. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, mais uma vez aqui estamos, debaixo da poderosa mão do Senhor, debaixo da potente mão do Senhor, para ministrar algo ao meu e ao teu coração, a qual o Senhor, Ele me direcionou, Ontem pela madrugada eu estava orando e o Senhor me deu uma palavra. Essa palavra, ela falou muito comigo, porque é uma realidade a qual nós estamos vivendo, atualmente, mesmo a Bíblia sendo escrita há mais de 2000 anos atrás, mas algumas situações, ou praticamente 100% das situações escritas na Bíblia ainda acontecem nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos a Bíblia como bússola, nós temos a Bíblia como uma ferramenta para a nossa vida de sabedoria e de entendimento, para que nós possamos entender como nós estamos levando a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus nos converte, nos confronta, nos ensina, nos exorta, nos abençoa. Ela é uma espada de dois gumes, Então, ela tanto corta daí como corta daqui. E a primeira a tomar posse da palavra sou eu. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele é maravilhoso. Amém, meus amados? Desde já peço a você, já deixa o teu like, teu joinha, já compartilha, seja canal de bênção na vida daqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. E você que precisa de oração, já clica no sininho e se inscreve na corrente de oração. Amém? Deixa eu orar pela tua vida. Eu tô um pouco rouca, A virose quis me pegar, mas já está repreendido em nome de Jesus. Mas mesmo assim, estamos aqui para fazer o ID do Senhor, O eis-me aqui do Senhor. Louvado seja o nome dele. Que ele seja glorificado através da nossa vida. Amém, meus amados? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Soberano Deus, amado Pai, Deus de poder, Deus de graça, nós estamos aqui, meu Deus, para declarar que Tu és santo, que Tu és glorioso, poderoso e majestoso. Meu Deus, que o Senhor, meu Pai, venha falar conosco através desta palavra. Meu Deus, toma o primeiro e último lugar, meu Deus, desse vídeo, porque tudo é para a Tua glória. Que o Senhor venha governar, subjugar, meu Deus, dominar, meu Deus, este conteúdo, e que Ele venha, Senhor, alcançar corações. Ele venha alcançar, meu Deus, lares, famílias, meu Pai. E que elas venham ser, meu Deus, transformadas, confrontadas, meu Pai, e que elas venham, meu Pai, se render a Ti, para Te adorar, para Te servir em espírito e em verdade. Pois é isso, meu Deus, que nós já declaramos. Meu Deus, vai repreendendo agora, meu Deus, toda resistência espiritual, meu Pai, tudo que o inimigo planejou, arquitetou para barrar, meu Deus, esse vídeo, ou para criar algum tipo de resistência espiritual no coração das pessoas, meu Pai, alguma dúvida, incredulidade, para que elas não venham crer, meu Deus, na Tua palavra. Nós já repreendemos e jogamos por terra todo espírito da dúvida, da incredulidade. Nós já jogamos por terra e repreendemos, meu Pai, todo espírito maligno, meu Pai, que queira, meu Pai, de alguma forma barrar, impedir da Tua palavra ser propagada, porque o Senhor nos prometeu que a Tua palavra, meu Deus, ela não volta vazia, e quando ela cai, meu Deus, em terra fértil, meu Deus, ela dá fruto, e fruto em abundância. Pois é isso que nós declaramos e profetizamos em nome de Jesus. Amém, meus amados? Você que crê, já coloca o teu amém, o teu glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, o Senhor me deu uma palavra, a qual está escrita no livro de Abacuque, capítulo 1. Abacuque, por sua vez, ele foi um profeta, considerado um dos profetas menores da Bíblia. Mas Abacuque foi um homem muito usado por Deus naquele tempo em Judá. Judá era um povo a qual eles serviam a Deus. Na época do rei Josias, era um povo que tinha intimidade com Deus, que servia a Deus. Mas quando o rei Josias morreu, a Bíblia diz, os estudiosos dizem que Judá entrou em uma profunda crise moral. Judá entrou em uma decadência espiritual muito grande, meus amados irmãos. E aqueles que eram autoridades na época em Judá, que era para defender o povo, para julgar a causa do povo, para atender a necessidade do povo, começou a quebrar a lei, a desobedecer a lei. E, consequentemente, Deus, ele permitiu os inimigos virem e confrontarem Judá e invadirem a Judá por causa dessa quebra, essa desobediência.
E a palavra do Senhor falava muito comigo porque Deus ele falava muito comigo em relação à questão da crise moral. Porque nos dias de hoje, meus amados irmãos, nós estamos vivendo uma crise moral muito grande no mundo. Não só no mundo, entre aspas, né? Eu não vou nem falar o mundo em geral, porque a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. Mas até mesmo no meio dos cristãos. Nós estamos vivendo uma crise moral muito grande, a qual as pessoas estão vivendo como aqueles homens viviam, em busca dos seus próprios interesses. Porque naquele tempo, os reis, aqueles que eram para defender a causa dos mais fracos, fragilizados, das viúvas, dos órfãos, dos pobres, dos oprimidos, eram os que mais machucava, violentava moralmente, emocionalmente, oprimia naquele tempo. E Deus ele falava muito comigo nesta palavra, porque, meus amados irmãos, nós temos vivido uma época no mundo cristão, no mundo gospel, vamos falar assim, aonde as pessoas estão em busca dos seus próprios interesses. Aquele que tem alguma coisa para oferecer, aquele que tem alguma coisa para dar, é tratado com honra, é tratado com amor, é tratado da melhor forma possível. Mas aqueles que não têm nada para oferecer, eu falo materialmente, não espiritualmente, eu falo materialmente. Aquele que não tem nada para oferecer são descartados, oprimidos e rejeitados. E muitas das vezes, mesmo dentro da igreja, sofre perseguição, humilhação dentro da igreja. Irmã, você está fazendo apologia a desengrejado ou que as pessoas não devem procurar a igreja? Não, não é sobre isso. Até porque você congregar é uma ordenança de Deus. A Bíblia diz que os santos de Deus têm que congregar. Salmo 50, versículo 5 diz isso. A Bíblia, Deus ele nos ordena a congregar para glorificar o nome dele. Porque quando nós somos individual, nós somos apenas um templo. Mas quando nós nos reunimos para congregar, nós somos uma igreja, um conjunto. Louvado seja o nome do Senhor. Não é sobre isso. Mas o que Deus falava comigo era que naquele tempo, quem era para fazer o seu papel, a sua obrigação de obedecer à lei e proteger os mais fragilizados, eram os que mais oprimiam. Praticavam a injustiça. A violência interna era sofrida pelo povo. E Deus falava comigo, quantos dentro da igreja que vai para a igreja para ser restaurado, curado, muitas das vezes liberto, sarado do que o mundo já faz, do que o mundo já provoca, né? Porque o mundo é mau, o mundo já é um maligno, e quando chega dentro da igreja, o tratamento é pior do que no mundo lá fora. E aqueles que eram para acolher, para ser justos, é os que mais matam e maltratam. Maltratam verbalmente, oprimem, porque as pessoas não fazem as suas vontades, os seus caprichos. Porque quantos líderes religiosos são caprichosos, vivem uma vida vaidosa, vivem uma vida de vaidade, de luxúria, enquanto tem ovelhas dentro da igreja sendo oprimidas, sofrendo feridas, e eles estão preocupados somente com as suas riquezas, com a sua vaidade, com a sua aparência, com a sua performance no altar, porque muitos buscam isso, evidência, performance, mostrar algo que não é. E ali até se aproveitam da fragilidade das pessoas, até se aproveitam da vida
emocional das pessoas e usa aquela fragilidade das pessoas emocional, aquele problema que ela está passando como isca para se beneficiar, para cada vez mais se enriquecer, para cada vez mais ficar famoso, glamuroso, brilhoso. É assim ou não é, meus amados irmãos? Então, naquele tempo, o povo, os líderes de Judá, não eram pessoas mundanas que estavam praticando isso, não. Não eram pessoas pecadoras que estavam praticando isso, não. Eram aqueles que conheciam a lei. Eram aqueles que conheciam a verdade, conheciam a vontade de Deus. Mas não viviam. Até pregavam, mas não viviam o que pregavam. Pregavam o amor, mas não viviam o amor. Pregavam a justiça, mas eram injustos. Pregava contra a fofoca, mas era fofoqueiro. Pregava contra a vaidade, eram vaidosos. Pregava contra a mentira, mas eram mentirosos. Pregava contra a calúnia, mas eram caluniadores. Era essa a realidade do povo de Judá, dos líderes de Judá. Enquanto isso, o povo estava se afundando em uma crise espiritual e moral. E Deus, ele falava comigo: minha filha, muitas igrejas estão se afundando espiritualmente e moralmente. Pecado não é mais pecado. Porque se pregar contra o pecado é indireta. Não pode mais confrontar o pecado, porque é maus tratos. Mas não é porque pregar contra o pecado é maus tratos, não, é porque toca na ferida. É porque toca na ferida de muitas das vezes daqueles que estão em alto escalão, sentados em posições altas. E eles não querem que preguem, para que não venha revelar muitas das vezes a identidade suja que eles carregam. Entende? Então, Deus, ele falava muito comigo: a verdadeira palavra dentro das igrejas hoje está sendo barrada. O verdadeiro evangelho dentro das igrejas hoje está sendo barrado. Porque o evangelho que dá ibope agora é o evangelho que entrega chave de carro, chave de moto, chave de isso, chave daquilo. Evangelho bom hoje é esse. E não é o evangelho de Cristo. Que Cristo morreu na cruz do Calvário para morrer por mim e por você. Para que eu e você venhamos nos arrepender dos nossos pecados e nos converter dos nossos maus caminhos. Para que ele venha sarar a nossa terra. Então hoje, meus amados irmãos, a situação não é diferente daquele tempo. E Abacuque, por sua vez, ele se incomodou muito com isso. Por quê? Porque Abacuque, ele era um homem que ele servia a Deus com sinceridade. Então aquele que serve a Deus com sinceridade, meus amados irmãos, ele nunca vai ser conivente com o que é errado, com o pecado. Deus manda nós amarmos o pecador. É mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas Deus, ele manda nós abominarmos o pecado. E quantos hoje estão invertendo os valores, invertendo as coisas, estão amando o pecado? Não confronta o pecado para não perder seguidores, para não perder o ibope, para não perder o glamour, para não perder a evidência, porque quer estar no auge, quer estar aclamado, as pessoas glorificando a eles e não a Deus. Para aumentar os seus seguidores em massa. Porque Deus ensina, meus amados irmãos, a seguir a Ele. Deus, ele ensina nós sermos imitadores dele. E não de homens. Deus, ele manda nós seguirmos a ele, porque ele não falha, ele não erra, ele não mente, ele não é ele não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Então ele manda nós obedecermos e seguirmos o exemplo dele, não de homens. Então, Abacuque, ele se revoltou com aquela situação que ele estava presenciando.
Os homens cada vez mais buscando pelos seus próprios interesses, amantes de si mesmo. Pessoas avarentas, amantes de si mesmo. Que não tá nem aí pro que o outro tá passando, tá enfrentando. Muitos deles não sabem nem o que as ovelhas dentro da igreja tá passando. E ignora totalmente. Porque não quer ter trabalho de cuidar das ovelhas. A realidade é essa. Eles estão preocupados só com os caixas da igreja, com o que entra. Eles só querem ter o trabalho de contar o que entra dentro da igreja, mas eles não querem ter trabalho de cuidar de um drogado, eles não querem ter trabalho de cuidar de um depressivo, eles não querem ter trabalho de cuidar de uma prostituta, eles não querem ter trabalho de cuidar de um alcoólatra, eles não querem ter trabalho, porque é mais fácil para eles. Entende? Então é esse tipo de evangelho que nós estamos vivendo hoje. E eu não estou aqui fazendo apologia contra a liderança de igreja. Eu estou falando de uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Por isso que as igrejas estão se afundando moralmente. As igrejas não têm mais moral para pregar o evangelho. É tanta iniquidade se espalhando por aí. É tanta iniquidade se espalhando por aí que as pessoas estão perdendo a credibilidade no evangelho. As pessoas olham para os crentes de hoje, os cristãos de hoje, e dizem assim: eu queria ser igual a esse daí, essa daí, Deus me livre. Porque vive uma vida de aparência. Vive maltratando o outro, causando amargura nos outros, humilhando. Não são sinceros, não são leais. E cobram lealdade e sinceridade dos outros. Querem ser servidos, mas não querem servir. Querem posição, mas não querem cuidar. Querem status, evidência e glamour, mas não se importam com os outros. E Deus, ele falava muito comigo, meus amados irmãos. Se dentro da igreja tem alguém que está vivendo uma vida desregrada contra o evangelho de Deus, se ela tiver alguma coisa para oferecer, ela é abraçada e o pecado dela é encoberto. E ela não é corrigida, exortada na palavra devidamente. Porque se ela tiver algo financeiro para oferecer, o pecado dela é encoberto. Mas se tiver outro irmão dentro da igreja que estiver passando por uma situação semelhante, e se não tiver nada para oferecer, é excluído. E aqueles que confrontam o erro dentro da igreja são chamados de rebeldes, de insubmissos, porque não concorda. Era como Abacuque. Abacuque questionou o Senhor, como os muitos questionam hoje. Eu sou uma das tais que questionam o Senhor hoje. E estou na condição de Abacuque. Senhor, o Senhor não está vendo, não? Abacuque questionou a Deus. Senhor, sei que os teus olhos estão sobre a terra. O Senhor contempla tudo. Senhor, mas do jeito que está, não tem como continuar. Senhor, entra com providência. Toma uma posição, meu Deus. Porque o negócio está ficando feio. Era isso que Abacuque estava dizendo para Deus. Senhor, o Senhor não está vendo, não? A violência, a opressão que o teu povo está passando. As pessoas sendo oprimidas. As pessoas estão sendo humilhadas, pisadas, rejeitadas. Se não tiver alguma coisa para oferecer, Senhor, o Senhor não está vendo isso, não? Essa injustiça. Os mais necessitados, Senhor, está passando por isso. E aqueles que têm alguma coisa para oferecer, Senhor, a situação deles estão prosperando. Mesmo sendo injusto, mas estão prosperando. E Deus, ele dá uma resposta para Abacuque. Deus fala para Abacuque que ainda que aos olhos de Abacuque fosse tardio, o que ele achava que Deus estava tardando para fazer,
Mas Deus já estava providenciando tudo. Porque, meus amados irmãos, entendam uma coisa: tudo que nós fazemos aqui, um dia a conta chega. Muitos estão achando que o que fazem tá tudo bem, tá tudo certo. Mas um dia a conta chega. A Bíblia diz que Deus ressuscita os caldeus contra Judá, para invadir Judá e destruir com Judá e derrubar Judá daquele orgulho, daquela soberba, daquela posição que eles estavam de alto escalão, praticando injustiça e violência contra as pessoas. Violência que a Bíblia fala aqui é violência moral, violência interna. Porque, meus amados irmãos, quantos dentro da igreja está passando por violências internas? Sendo violentados psicologicamente dentro das igrejas. Não é violência física, mas é violência na alma, na mente. Muitos dentro das igrejas estão passando por isso. Por isso que tem tanta gente dentro da igreja ferida. Por isso que tem tanta gente dentro da igreja ferida. Aonde era para ser um hospital espiritual para curar, para sarar, é onde está mais matando pessoas espiritualmente. Por causa de líderes, digamos assim, eu vou ver se eu uso aqui um termo mais brando, mais leve, né? Líderes negligentes e egoístas, egocêntricos, que estão preocupados só com o seu próprio ego, em ser aplaudidos e venerados e glorificados. Eles não estão atrás de uma igreja para cuidar, eles estão atrás de plateia. Eles não estão buscando pessoas para sarar, para cuidar. Não, estão buscando plateias para glorificar o show que eles dão em cima do altar, a performance deles. E Deus, ele falava comigo: o Senhor tem pressa para consertar essa situação. Você sabia que Deus tem pressa? Porque a igreja é a noiva do Senhor. É a remida dele. Deus tem ciúme da igreja dele. A igreja tem dono. E muitos estão se achando dono da igreja. Mas o dono é o Senhor. O dono é Jesus, que morreu na cruz, que derramou seu sangue para lavar sua igreja do pecado. Pastor não é dono de igreja, pastora não é dona de igreja, o dono é Jesus Cristo. Eles não são dono do povo. A missão do pastor é cuidar, é apacentar e ensinar o caminho certo. Que a igreja deve andar à luz da Bíblia. Não é fazer seus caprichos, não é lhe bajular, não é fazer suas vontades, não é lhe aplaudir suas performances, não. Deus, ele diz na Bíblia que Deus, ele coloca o pastor como responsável espiritual da igreja, a qual vai dar conta naquele grande dia. Então, todo aquele que Deus levanta para um pastoreado, ele vai dar conta. Naquele último dia de cada alma, ele vai dar conta que ele não teve capacidade de cuidar. Que ele não teve capacidade de pregar, de ensinar, de exortar. A Bíblia diz que Deus nos levantou por atalaia. Ezequiel fala sobre isso. O profeta Ezequiel falava sobre isso. Deus nos levantou por atalaia. E ele diz na palavra dele que aquele que recua e não prega o que Deus manda, com medo de perder a aprovação dos outros, aquele que não exorta, e se alguém morrer no pecado, na iniquidade, porque o atalaia não pregou, o atalaia vai ser cobrado do sangue daquele inocente que ele não pregou. Mas se ele pregar, e mesmo assim a pessoa permanecer no erro, no pecado, na iniquidade, na transgressão, Deus não vai cobrar do atalaia. Deus vai cobrar daquele que quis permanecer
na sua obstinação, na teimosia do seu coração. Mas Deus não vai cobrar do Atalaia. Mas todavia, se Deus lhe entregou uma missão de exortar o povo, de ensinar o povo, e você está deixando o povo correr frouxo, porque foi isso que Abacuque disse: Senhor, o negócio está correndo frouxo. Senhor, o negócio aqui, Senhor, tá sem cabresto. O negócio aqui tá feio. Quem é certo é errado e quem é errado é certo. Senhor, olha para essa situação, porque do jeito que tá não tem como continuar não, Pai. Era isso que Abacuque estava dizendo. Senhor, a lei, ela é quebrada. E essa lei que era falada por Abacuque não é a lei dos homens, mas era a lei de Deus. Era a lei de Deus, era a palavra de Deus, a qual o Senhor entregou a Moisés. Não, irmã, mas hoje eu não vivo mais na lei de Moisés, eu vivo na nova aliança. Então Jesus me dá a liberdade de viver uma vida desconcertada. Mentira de Satanás. Mentira de Satanás. Quem foi que disse isso? Se o próprio Cristo disse que ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir e aperfeiçoar. Se fosse assim lá no livro de Mateus capítulo 5, depois do sermão da montanha, Jesus não pregava para o povo: se na lei de Moisés você adulterava e era considerado réu, hoje eu digo que se você somente olhar e cobiçar uma mulher, você já é considerado réu. Ou seja, Jesus foi piorar o negócio. Ele diz: se na lei de Moisés, naquele tempo, você matasse alguém, você era apedrejado. Mas eu digo hoje que se tu se encolerizar com teu irmão sem motivo, tu é digno de ser réu. Você tá vendo como o negócio foi piorar? Como a nova aliança, Jesus veio para cobrar mais de nós. A Bíblia diz lá no livro de Mateus também: se o teu olho te faz pecar, arranca, joga fora, porque melhor é que tu entre só com o olho no reino de Deus do que com os 2 olhos ir para o inferno. E essa palavra inferno hoje nas igrejas não é mais pregada. Por quê? Porque confronta as pessoas, confronta o pecado, e tem deixado de ser pregada, para as igrejas não se esvaziarem. Porque a moda hoje agora é só prosperidade, é só bonança. Não estou dizendo que Deus não é Deus de prosperidade, Ele é. Mas Ele é muito mais de Deus de obediência do que de prosperidade. À medida que Deus ele é amor, hoje a moda é pregar só o amor. Não, tem que pregar o amor. Mas a Bíblia diz que à medida que Deus ele é amor, ele é justiça. E é fogo consumidor. Por isso que as pessoas dentro da igreja pecam e acham que está tudo bem. E os líderes não confrontam, não pregam, não exortam. E as pessoas continuam doentes, enfermas, cheias de mazelas. A vida não anda. Por causa de líderes omissos, que estão preocupados com o seu próprio ego. E não tem comprometimento com a palavra de Deus. Porque aquele que verdadeiramente tem comprometimento com a palavra de Deus, ele não tem medo de pregar o evangelho. Ele não tem medo de pregar aquilo que Deus manda. Aquele que verdadeiramente é direcionado por Deus, ele não tem medo, porque Deus se responsabiliza por ele. E Deus ele falava para Abacuque: Abacuque, se preocupa não, Abacuque. Tá preocupado com o que? Eu tô vendo tudo. E no seu devido tempo eu tô entrando com providência. Eu já tô trabalhando e tu nem sabe. Eu já tô mandando a tua resposta e tu nem sabe. Tá me questionando por quê, Abacuque? Tu pensa que eu não tô vendo? Salmo 121 diz que Deus, ele é o guarda de Israel, que não dorme nem cochila. A Bíblia diz que os olhos de Deus é como chama de fogo que passeia sobre a terra, e nós estamos por esse cabelo dos seus pés.
Deus, ele nos vê lá do alto como um bando de gafanhoto, como um pingo d'água num balde. É assim que Deus nos enxerga, de tão pequenos e insignificantes que nós somos, de tão miseráveis que nós somos e dependentes da graça e da presença dele. E Deus ainda diz assim para ele no capítulo 2: Abacuque, o meu justo viverá pela fé. Escreve numa tábua bem grande a visão que eu vou te dar, que é para todos quando correrem e passarem verem o que o Senhor falou contigo, o que eu falei contigo. Para que ninguém diga depois: não, eu não sabia. Não, ninguém me avisaram. Era isso que Deus estava dizendo para Abacuque: escreve bem grande, que é para que todos passem e vejam a visão que eu vou te dar. E não se preocupa, Abacuque, porque o meu justo viverá pela fé. E eu vou trazer um avivamento sobre o meu povo. E nós estamos aqui vivendo pela fé, esperando esse avivamento do Senhor, esse tempo de avivamento, para que Deus venha fazer a limpeza espiritual que precisa ser feita no nosso meio. Porque Deus, ele é fiel, meus amados irmãos. A Bíblia diz no livro de Mateus também sobre a parábola da figueira estéril, que aquele que não der fruto vai ser cortado e lançado fora. A Bíblia fala também sobre o joio e o trigo, que naquele grande dia o Senhor vai separar. O joio vai ficar do lado esquerdo e o trigo do lado direito. O joio, por sua vez, vai ser juntado em molhos e ser jogado no fogo. E o trigo vai ser juntado e guardado no celeiro. Irmã, e que celeiro é esse? É o céu, é a glória. E que fogo é esse que o joio vai ser lançado? É o fogo do inferno. Eu sei que essa palavra parece dura, mas era o que Deus falava comigo. Tudo tem o tempo do Senhor, para que o Senhor venha fazer a devida justiça que precisa ser feita. Nós não precisamos ficar ansiosos e questionar o Senhor, porque no seu tempo oportuno, Deus já está preparando o que precisa ser preparado. Não porque Deus, ele é ruim, tirano, não, mas porque ele é justo e fiel. Amém, meus amados? Fica com essa humilde palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, amado Pai, Deus de poder, Deus de graça. Meu Deus, que o Senhor cada dia mais venha nos confrontar com a tua palavra, venha nos corrigir, nos exortar, nos ensinar o caminho certo, o caminho correto, meu Senhor da glória, que nós deveremos andar na tua presença. Porque, meu Senhor da glória, é certo, assim como vive o Senhor, que o Senhor contempla o justo e o ímpio, que o Senhor dos teus altos céus, o Senhor vê tudo. Meu Deus, então, se tem alguém aqui, meu Deus, que está me ouvindo, meu Deus, que está passando, meu Deus, por uma ferida interna, que foi oprimida, que foi ferida, Senhor, derrama o bálsamo da cura sobre ela, Senhor, no seu interior. Se tem pessoas aqui que estão sendo violentadas, meu Pai, moralmente, psicologicamente, meu Senhor da glória, emocionalmente, independente do ambiente que ela esteja passando, seja dentro da igreja, seja no trabalho, meu Deus, ela está enfrentando, que o Senhor, meu Deus, possa curar ela, Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, sarar ela, que o Senhor, meu Deus, possa estar com ela nessa empreitada, nessa guerra, que o Senhor, meu Deus, faça justiça, meu Pai, e que o Senhor, meu Deus, possa dar fé a ela para suportar, porque a fé, meu Deus, é o nosso combustível. A fé, meu Deus, é a nossa alicerce, a nossa base, para que nós venhamos permanecer de pé. Como o Senhor disse na tua palavra, que o justo viveria pela fé. E aqui nós estamos lutando, Senhor, para viver pela fé. Envia, meu Deus, um avivamento sobre a tua igreja. Senhor, não um avivamento de reboliço, não, Senhor Jesus Cristo. Não um avivamento, meu Pai, de línguas estranhas, de profecia, não, Senhor Jesus Cristo, mas um avivamento de caráter. Um avivamento, Pai, de mudança de caráter, de pensamento, meu Senhor da glória. Meu Deus, um avivamento que venha nos transformar por dentro. Não, meu Deus, a mudança só exterior, mas a mudança interior. Meu Deus, que o
Senhor venha fazer em nós, que esse teu verdadeiro avivamento nos alcance, que o teu verdadeiro avivamento nos transforme, nos fortaleça, nos avive, e que nós venhamos estar, Senhor, alinhado com a tua justiça, que nós venhamos estar alinhado com a tua vontade, com o teu querer, e que o Senhor, meu Deus, venha cuidar de nós e derramar do teu sangue carmesim sobre a nossa vida. Pois assim, meu Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor. E você que crê nessa palavra, você que toma posse dessa palavra, coloca aí nos comentários o teu amém, o teu glória a Deus. E você que precisa de um avivamento, coloca o teu nome aí, que nós vamos estar orando por avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos estar orando, pedindo a Deus sensibilidade do Espírito dele sobre a nossa vida. Hoje é dia de nós clamarmos pela nossa vida espiritual e pedir a Deus o verdadeiro avivamento, aquele avivamento que Abacuque pediu. Nós vamos estar pedindo ao Senhor para que Ele venha nos renovar, nos fortalecer e aumentar a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus amados? Que Deus abençoe em nome de Jesus.